Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso pré-ENEM. Lembrando que você pode acessar a aula do 1 e 2 na nossa plataforma Eduque. Hoje, na aula 3, nós vamos trabalhar o tema sobre DNA e RNA. Então, nós vamos iniciar o nosso estudo da genética. Lembrando que antes da gente avançar isso, você deve sim acessar os nossos outros conteúdos e também se apropriar dos conceitos, principalmente da citologia, né? Então, para você entender por que é importante a gente, a partir da análise celular, para que você possa compreender melhor os mecanismos e a orientação genética, né? Para que as células possam se diferenciar e desempenhar suas funções, ok? Então, espero que você tenha uma boa aula hoje. Vamos ao nosso primeiro slide. Então, os ácidos nucleicos, né, tanto o DNA quanto o RNA, eles são moléculas importantes e norteadoras. Como assim norteadoras? Porque são elas que guardam as informações celulares. Então, por exemplo, você foi lá comer uma manga e pegou o caroço de manga e enterrou. Quando você enterrou, vai nascer um pé de acerola? Ou um abacateiro? Ou um pé de maracujá? Não. Vai nascer um pé de manga. Isso acontece porque tem uma orientação genética para isso. Isso acontece em todos os seres vivos. Todos os seres vivos eles têm uma orientação genética. Por isso que os filhotes, né, do cachorro, a cachorrinha, os cachorrinhos são cachorrinhos, não vão ser gatinhos. Então a gente tem uma predisposição genética que codifica qual organismo a gente vai ser. Certo? Nós, seres humanos, por exemplo, também temos o nosso código genético, a gente vai ver na aula de hoje, e ele norteia as nossas características, tudo bem? É lógico que ao longo do tempo e ao longo das combinações gênicas você pode ter problemas relacionados à codificação gênica, mas todo organismo ele tem uma orientação genética para desempenhar suas funções. Isso vem lá da nossa teoria celular, que todo organismo vivo é formado por uma célula, e essa célula e as suas funções, elas vão ser direcionadas a partir do nosso material genético, ok? Então, é por isso, e retorno a importância de você continuar os estudos. Então, todo o nosso material genético, ele vai ser baseado em quê? Em elementos químicos, né? Então, a gente vai ter todo o nosso material genético, seja ele RNA e DNA, formado por um nucleotídeo. Então, você pode ver aí na imagem que o nucleotídeo, ele vai ter um grupo, né, um grupo fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Lembrando que o grupo fosfato e a pentose, eles sempre vão se manter e as alterações vão ser feitas a partir das bases nitrogenadas. A gente vai ver quem é cada um aqui na nossa aula, ok? Mas o tema da nossa aula é ácido desoxirribonucleico e ácido ribonucleico. Vamos lá. Ácido desoxirribonucleico, o DNA, né, ele é uma abreviação em inglês, ele é o material genético mais complexo, digamos assim. Ele é uma fita dupla ligada por base de hidrogênio. Então essa fita dupla, ela vai dar mais, como eu vou dizer, mais solidez ao material genético. O meu RNA, né, o RNA, ele já é uma fita única, ele é uma molécula muito mais simples. Então organismos mais simples, e principalmente os procariontes, eles vão ter na sua grande maioria RNA. Os vírus também possuem RNA, porque eles não vão ter a necessidade de ter uma molécula mais complexa e sólida, com mais informação. Organismos eucarióticos já vão ter DNA, porque ele tem mais informações e essas informações precisam estar mais firmemente, vamos dizer assim, compactadas naquele conteúdo, evitando variações, mutações e coisas que possam causar a modificação do organismo ao longo do tempo. Então, quem é o RNA e quem é o DNA? Então, o DNA vai ser uma fita dupla, né? As ligações entre as bases nitrogenadas de pontos de hidrogênio, e o RNA é uma fita simples. Nesse caso aqui, a gente pode observar que, como base nitrogenada, do lado do DNA, a gente vai ter a citosina, a guanina, a adenina e a timina. Quando a gente olha para o RNA, a gente tem uma modificação. A gente tem citosina, guanina, adenina e no lugar da timina eu vou ter a uracila. Então, se você tiver nos seus estudos ou se deparar numa questão onde você tiver uma orientação, né, um código genético, um pedacinho lá de um RNA, um DNA, aliás, de um RNA,
você vai ver que ao invés de ter um T, vai ter o U. O U da uracila sempre vai se ligar à timina, tá? A gente vai ver quem liga com quem já agora no nosso próximo slide, ok? Então a gente tem o seguinte, a gente pode separar as bases nitrogenadas em dois grupos. As purinas, que são a adenina e a guanina, e as pirimidinas, que vão ser a citosina, a timina e a uracila. Lembrando que a adenina sempre vai se ligar com a timina ou a uracila e a guanina sempre vai se ligar com a citosina, ok? Isso é um padrão. Então a gente pode ver aqui no próximo slide, à frente, então olha só, uma base ligada à outra. Você percebe que nesse slide, nessa imagem, eu não vou ter a presença da uracila. Por quê? Porque a uracila vai estar presente apenas nas cadeias de RNA. Tudo bem? Então, se você vê algo ali, tiver uma uracila, você já sabe que se trata de um RNA. Uma outra coisa importante é o seguinte, o DNA só existe um só, né? Então, não existe tipos de DNA. A gente pode ter diferentes organizações cromossômicas e disposições dos genes, que são as regiões do cromossomo que codificam a característica, mas você sempre vai ter o DNA nesse mesmo modelozinho de dupla hélice, ok? Mas o RNA não. O RNA eu vou ter 3 tipos de RNA. E por que eu tenho 3 tipos de RNA? Porque cada RNA ele vai trazer, ele vai colocar uma situação importante para a célula ou para o organismo. Então veja bem, eu vou ter o RNA ribossômico, que é representado pelo RNA-R. Esse RNA ribossômico ele vai ser codificado no núcleo da célula, certo? Vai para o citoplasma e lá ele vai dar origem ao ribossomo. Então ele vai dar o start para o ribossomo, para a formação do ribossomo e vai configurar ele ali. Ok. Quem é o ribossomo, professor? O ribossomo, aí você tem que fazer o seu link à aula de citologia, é a organela citoplasmática que desempenha a função de síntese de proteína. Todas as nossas características, a cor do cabelo, o jeito, né, a textura do cabelo, cor de pele, cor dos olhos, tudo é orientado por configurações de proteína. E essas proteínas são sintetizadas a partir, com a ajuda, aliás, e processadas pelo ribossomo. É por isso que quando a gente é infectado por um vírus que tem como material genético o RNA, ele apenas inocula esse RNA nas nossas células e usa nosso maquinário, no caso o nosso ribossomo, o ribossomo do hospedeiro, para se multiplicar. Então o ribossomo é a maquinazinha, a organela que é responsável pela síntese de proteína. O outro RNA que a gente encontra é o RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, ele vai trazer uma informação que vai ser codificada. Ou seja, ele vai ter origem a partir de uma cópia do DNA, a gente vai ver na nossa aula aqui à frente, e essa cópia vai carregar uma mensagem. Essa mensagem chega no ribossomo, ela vai ser lida pelo ribossomo e vai dar origem a uma característica, ok? Por último, nós vamos ter o RNA transportador. Quem é o RNA transportador? O nome já está falando, ele faz o transporte. Então ele vai pegar, ele vai juntar os aminoácidos que compõem a cadeia de proteína. Então veja bem, né? A gente vai ver como eles são formados já agora à frente, mas você tem que entender o seguinte, eu preciso primeiro ter um RNA ribossômico que vai dar origem e vai dar as características do meu ribossomo, que é a organela que faz a síntese de proteína. Depois eu tenho uma mensagem que será codificada pelo ribossomo, que vai produzir proteínas. E eu tenho um RNA transportador que vai fazer o quê? Ele vai chamar os aminoácidos que formam as proteínas. Uma proteína é formada por uma cadeia de aminoácidos unidos um a outro, é como se fosse um colarzinho, né? Então, cada aminoácido, cada configuração de aminoácido vai dando origem a uma proteína diferente. Ou seja, esse RNA transportador, ele, no nome já diz, ele está transportando, mas ele faz o transporte do aminoácido até o ribossomo para ele se ligar e formar a cadeia proteica, que vai dar origem à proteína que está sendo codificada a partir do meu RNA mensageiro. Cada RNA mensageiro vai carregar uma informação para uma dada coisa. Então, volto a falar, a cor do cabelo, por exemplo, vai ser sintetizada lá. Se você tem como origem genética a informação, né, para você ter o seu cabelo da cor preta, ou lourinho, ou ruivo, enfim, o que vai acontecer? Vai ser codificado dessa forma. Você pode até alterar, né? Pode pintar o seu cabelo, mas toda vez que ele crescer, ele vai sempre voltar à sua origem,
porque é aquilo que está previsto no seu material genético. Então é por isso que a genética é importante, né? O estudo gênico, né? Está dando só o primeiro passo. A genética é um ramo da biologia muito intenso e extenso, mas você precisa ter clareza nisso, que todo o organismo vivo ele carrega consigo as características próprias. Você pode alterar as suas características externas, isso é tema até da nossa próxima aula, mas tudo que você carrega está sendo codificado e isso é feito a partir do DNA e do RNA, e especificamente do RNA, a partir do RNA transportador, mensageiro e o RNA ribossômico, ok? Vamos então ao nosso próximo slide, onde a gente vai ver como eles são esses RNAs. Então, eu tenho o RNA mensageiro, que é uma cópia, né, como se eu pegasse e fizesse um molde do meu DNA. Eu tenho o meu RNA transportador, que é quem o aminoácido vai se aderir e depois vai ser colocado lá no ribossomo para se unir aos outros aminoácidos. E eu tenho o meu RNA ribossômico, que vai dar origem, ele vai formular o meu ribossomo, né? Ele vai codificar a produção do meu ribossomo e vai dizer ali como a sua funçãozinha, ok? O importantíssimo, na parte da genética, os conteúdos que merecem muita atenção, né? A gente está só conceituando conteúdos até agora, são a duplicação, a transcrição e a síntese proteica. Então, vou botar até o slide para você ver aí, na parte da genética, você precisa dar atenção para a duplicação do DNA ou replicação, para a transcrição e para a síntese proteica, tudo bem? Por que que isso é importante? Porque isso norteia tudo que acontece no nosso metabolismo, o nosso crescimento, o desenvolvimento, a nossa reprodução, tudo que acontece no nosso organismo a nível celular vai depender disso. E depender também os processos de divisão celular. Então, mitose e meiose também acontecem por isso, né? Então, eu preciso ter, tanto para meu crescimento como para minha reprodução, duplicação, transcrição e síntese de proteína a todo momento. Todas as nossas células, todos os organismos vivos estão fazendo isso a todo momento. Seja para crescer ou se regenerar, seja para se reproduzir, tá? Então, uma atenção especial aí do prof para vocês. Então, a duplicação, né, a gente está vendo o slide aqui, vou trazer só a imagem para mim mais uma vez. A duplicação, o nome dela já está claro. É o processo onde eu duplico o meu material genético, onde eu tenho um tanto de informação e aí eu preciso duplicar esse tanto de informação. Eu formo um outro material genético. A gente fala até que esse processo ele é semi-conservativo. Por quê? Porque sempre aquela nova fita dupla hélice, né, de DNA formada a partir da duplicação, ela vai ser semelhante à antiga, né, e vai trazer com ela informações do DNA antigo. Então, ela é semi-conservativa por esse critério. Na imagem aqui no slide, a gente vai entender, lógico, sempre falando, né, desde a primeira aula eu disse para vocês, aqui a gente apresenta as coisas, tenta melhorar isso na cabecinha de vocês, mas é preciso revisar isso em casa. Então, eu tenho algumas enzimas importantes durante o processo de duplicação. Uma enzima é a topoisomerase, ela vai desenrolar o meu DNA, o DNA ele fica todo enroladinho, compactozinho, em forma de cromossomo, e aí eu preciso liberar ele para eu poder copiar, senão eu não consigo copiar, tudo bem? Então, ela vai fazer o desenrolamento do DNA. Além dessa enzima, a gente vai ter outras duas enzimas importantes, que é a primase e a helicase. A helicase, ela vai abrir o DNA e a primase vai preparar esse DNA aberto para ele ser reconfigurado novamente, ok? Vamos voltar aí para o slide para vocês não se perderem. Além disso, eu vou ter como enzimas importantes o DNA polimerase. Ele vai reorganizar o meu material genético, ele vai chamar as bases nucleicas que estão dispostas ali para me formar a outra face, né, a outra parte da fita, ok? Eu vou ter um RNA também iniciador. Esse RNA iniciador, ele vai dar um norte para a configuração. Lembrando que durante o processo de duplicação, ela segue a um caminho, então ela vai abrindo, por exemplo, da direita para a esquerda, e num caminho inverso, fechando, né, recompondo a dupla hélice e reenrolando o meu material genético, eu vou ter então a formação da cadeia passada, tá? Então, na duplicação, a atenção especial vai para as enzimas
topoisomerase, que desenrola o DNA, a helicase principalmente, que é quem quebra, e depois o eDNA polimerase, que vai reorganizando o meu material genético. Tá? Atenção especial para essas enzimas, por quê? Porque durante o outro processo, que é o de transcrição, que eu também abro o meu material genético, durante o processo de transição também vou abrir o material genético, mas eu não vou reconfigurá-lo, eu vou só fazer uma cópia. E aí eu tenho outra enzima importante também nesse processo, que é o RNA polimerase. O RNA polimerase, ele vai abrir o material genético para que aconteça a transcrição, que é a cópia. Então é como se eu quisesse saber qual é o modelo daquela informação que eu quero pegar, então eu vou colocar o RNA polimerase para ele abrir, clivar essa molécula e gerar uma cópia, ok? Diferente da duplicação, olha só, eu tenho o DNA polimerase. Então o DNA polimerase ele reorganiza, o RNA polimerase ele faz a abertura da minha dupla hélice de DNA para que possa acontecer a transcrição. E olha só que interessante, durante o processo de transcrição, veja aí no slide que quando eu tenho a letra A de adenina, ela estaria ligada com uma timina, ok? Mas como eu estou fazendo a cópia e produzindo o RNA, eu vou substituir isso, porque lembra que no RNA eu não tenho timina, eu vou ter uracila. Por isso que eu substituo o T pelo U na minha cadeia de RNA. Isso vai acontecer, o RNA vai se fechar, o DNA vai se fechar novamente e essa minha cadeia de RNA mensageiro vai sair para fora do meu núcleo. Está tudo acontecendo dentro do núcleo e o RNA mensageiro então vai carregar essa mensagem para fora para que ela seja lida no meu ribossomo. Então, durante a duplicação, eu tenho um processo semiconservativo, eu tenho a abertura e recomposição do material genético duplicando aquilo que eu tinha. Durante a transcrição, eu faço uma cópia. Eu abro o meu DNA, copio a informação que eu quero, eu gero um molde, e aí esse molde sai do meu núcleo para ir para o citoplasma ser lido pelo ribossomo, ok? Por último, a gente já viu duplicação, transcrição, nós vamos ter síntese. Vou colocar aí no slide para vocês. A síntese, ela merece uma atenção especialíssima, né? Uma atenção muito. Por quê? Porque ela não é um processo complexo, ela é simples. Mas o problema é que você já vem estudando ali duplicação, transcrição, né? A gente lembrando que eu estou dando uma revisada que vocês, nosso tempo é curto, a ideia é que você pegue essa aula, sinta-se curioso para estudar mais sobre isso e aí avance seus estudos. Mas a síntese também merece essa atenção, porque ela não é, como eu disse, complexa, mas tem uns detalhezinhos, uns segredinhos para você entender como é que a proteína é formada. Então vamos ao slide aí. Na síntese, o que eu vou ter? Eu já tenho o meu RNA mensageiro formado, olha ali embaixo, tá? No meu RNA mensageiro, eu vou ter aqui os códons. Quem são os códons? Eu vou deixar aí para vocês entenderem bem. O códon é uma trinca de base nitrogenada. Então, por exemplo, o conjunto de adenina, uracila e guanina que está aí no códon, ele forma uma trinca. Essa trinca, ela chama um aminoácido. Então, cada trinca, cada códon desse vai ser responsável para gerar um aminoácido. Então, por exemplo, se eu tenho um RNA mensageiro, um exemplo, lógico, que tem 30 códons. Se ele tem 30 códons, ele tem 30 trincas dessas aí, ele vai ter 90 bases, concorda? E se ele tem 30 códons que vai chamar um aminoácido, então significa que cada códon desse vai chamar um aminoácido, então essa minha proteína, teoricamente, teria também 30 aminoácidos na sua cadeia, tudo bem? Então esse é o detalhe, talvez assim que mais fica confuso, é que eu tenho essa trinca de bases nitrogenadas que formam o meu códon. E por que eu formo um códon? Porque o meu RNA transportador, ele também vai ter uma trinca nele. E essa trinca vai casar certinho com o meu códon. Eu chamo essa trinca de anticódon. É como se fosse o outro modelo contrário. Esse anticódon se liga ao códon e aí faz o quê? Que eu carregue então o meu aminoácido que vai compor a minha proteína.
Isso vai acontecer inicialmente aí no sítio P. O sítio P é onde é o start, onde começa tudo. Isso no ribossomo. O ribossomo também vai ter um outro sítio chamado sítio A. Então, depois que eu li o primeiro códon, e aí eu chamei um RNA transportador que trouxe um aminoácido, que aderiu o meu anticódon ao códon, eu clivei ali, eu coloquei o meu primeiro aminoácido. O que vai acontecer? Eu vou chamar mais um aminoácido, meu segundo aminoácido para a cadeia, que vai entrar no sítio A. Esses dois aminoácidos vão se ligar e o processo vai avançar na leitura. Então, conforme o ribossomo vai lendo o meu RNA mensageiro e vai chamando os anticódons para cada códon, eu vou colocando mais um aminoácido na minha proteína que está sendo formada. Um detalhe específico também. Depois que eu coloco o meu primeiro anticódon, no primeiro códon, que é chamado o primeiro aminoácido, a cadeia vai sendo formada a partir dali. Então, quem é que vai ficar trocando de códons? Então, nesse caso, o meu sítio P se mantém aderido ali e o sítio A vai substituindo seus RNAs transportadores, trazendo aminoácidos que vão se ligar seus anticódons aos códons e vão formar a nossa nova cadeiazinha proteica. Então, isso até o término da leitura do meu RNA mensageiro. É assim que é formada, né, que é sintetizada uma proteína. Por isso que eu preciso, é muito importante você entender que tudo isso vai ser formado, né, o RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico vai ser formado lá no núcleo, vai sair para o meu citoplasma. E o processo de síntese proteica também acontece no citoplasma, fora no núcleo. O que acontece no núcleo? Vai acontecer duplicação, que é, como você viu já, um processo semiconservativo, onde eu duplico meu material genético, e eu vou ter também no meu núcleo o processo de transcrição, que é para fazer a cópia do meu DNA, gerando um RNA mensageiro que vai sair do meu núcleo para ser codificado no citoplasma. Esses detalhes são importantes, inclusive tem provas que perguntam sobre isso. Onde acontece a síntese proteica? Aí você marca lá no núcleo. É errado. Você deve colocar lá no citoplasma. Essa proteína, depois de formada, ela vai desempenhar uma função dentro da célula ou para o organismo, ok? Então, já está na reta final da nossa aula. Quais são os conteúdos que mais caem sobre DNA e RNA? Então, as características e funções do DNA e RNA, então quais são os organismos que têm DNA, quais são os organismos que têm RNA e as suas características, tá? Duplicação, que também pode ser chamada de replicação. Transcrição, que é a cópia, né, a formação do meu RNA mensageiro. A tradução ou síntese, né? Então a tradução ou síntese proteica é o processo de formação das proteínas. E também problemas que abordam a síntese de proteína, mutações e hereditariedade. O que é isso, professor? Ora, se acontecer algum erro durante o processo de duplicação do DNA, de transcrição do meu DNA, ou mesmo da leitura do RNA mensageiro, é lógico que isso vai gerar algum problema para aquele organismo. E já fazendo o link na nossa próxima aula, se você tiver um problema ali relacionado ao seu cromossomo, então você tem um defeitozinho, tem uma mutação no cromossomo, na hora que ele for ler, na hora que eu for gerar o meu RNA mensageiro para codificar uma proteína, essa proteína vem alterada. Aí o organismo, aquele ser vivo, ele sai diferente daquilo que era previsto. Às vezes essas mutações são maléficas e às vezes essas mutações são benéficas, mas elas acontecem sempre. Por quê? Porque esse processo de multiplicação celular, de recombinação gênica, tudo isso aí é norteado por essas questões de duplicação, de síntese proteica e da transcrição do DNA. Então, se você tiver algum erro durante esse processo, ou se aquele organismo tiver algum erro na sua codificação genética, ela vai ser lida errado e vai ser também a manifesta, essa expressão, né, da proteína ali vai vir alterada também, tudo bem? Então, durante os seus estudos é muito importante você ter atenção porque está tudo relacionado. Então, as características celulares elas estão relacionadas, a genética, o RNA e o DNA são importantes, os processos que eles sofrem, né, de síntese, de duplicação, de transcrição são importantes e eles vão estar relacionados com o próximo conteúdo de genética, dos conceitos gênicos, das características gênicas, das relações gênicas. Então, como hereditariedade, variabilidade gênica, tudo isso aí está num pool, né, num conjunto de coisas
muito importantes e que caem muito no Enem, que merece a sua atenção durante os seus estudos. Lembrando que a nossa aula, né, ela é só um norte para você entender, melhorar a sua compreensão, às vezes despertar esse desejo pelo conhecimento para que você avance. Nós acreditamos que vocês têm muito potencial, basta startar isso aí no dia a dia de vocês, tá? Então vamos para a nossa atividade de hoje, uma atividade simples. Vou colocar aí no slide para vocês. Uma proteína X qualquer, ela é codificada pelo gene XP e é sintetizada nos ribossomos, a partir do RNA mensageiro. Isso a gente já viu. Para que a síntese aconteça, é necessário que ocorram no núcleo e no citoplasma, respectivamente. Essa aí eu já até falei. Vai acontecer síntese dentro do núcleo? Não, a síntese vai acontecer, então, no meu citoplasma. Ou seja, no núcleo só pode acontecer transcrição e no meu citoplasma pode acontecer a tradução. Lembrando que tradução é a mesma coisa que síntese proteica. Por que é tradução? Porque eu estou lendo o meu RNA mensageiro, o ribossomo está rodando ali no RNA mensageiro, lendo ele e codificando, sintetizando proteínas. Beleza? Aqui fica meu forte abraço, acesse o nosso conteúdo no nosso portal Eduque. Lá vocês vão ter não só apenas aula de biologia, mas os outros conteúdos importantes para que você saia bem no Enem. Fiquem todos com Deus, um forte abraço.